Olá, estamos de volta na nossa aula de número 10 sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do nosso curso de formação de professores na área de legislação educacional. Nessa aula, vamos estudar com profundidade o significado do princípio plasmado no artigo 3º, inciso 6, que vai nos apresentar a figura da gratuidade, isto mesmo, a gratuidade do ensino público nos estabelecimentos oficiais de ensino. É disso que estamos tratando. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Para que você possa entender o panorama geral que eu vou apresentar agora, nós vamos dividir esta aula em 8, isto mesmo, 8 partes fundamentais. Qual é o panorama geral que vamos apresentar? É a ideia de ensino público. É o que diz exatamente o artigo 3º, inciso 6. O ensino público, ele será gratuito. Será gratuito onde? Qual é o locus? Qual é o local em que o ensino público será ministrado gratuitamente? Ele será ministrado gratuitamente nos estabelecimentos oficiais de ensino. Não obstante, existem os estabelecimentos privados e os estabelecimentos comunitários. E nos estabelecimentos privados e nos estabelecimentos comunitários são outros dois locos onde o ensino é ministrado de conformidade com o artigo 19 da LDB, a nova redação do artigo 19 da LDB, nos estabelecimentos privados e nos estabelecimentos comunitários. Esse ensino público, este conhecimento que não é um conhecimento reservado, que não é um conhecimento secreto, mas sim um conhecimento que é acessível a todos, nestes dois locos, aqui em verde, privado e comunitário, ele poderá ser remunerado. Mas naquele primeiro locus, os estabelecimentos oficiais, sinônimo de escolas públicas, ele será ministrado gratuitamente. Então vamos começar com a nossa primeira parte, a parte 1. Vamos falar da gratuidade. O que é uma coisa gratuita? Uma coisa gratuita é uma coisa pelo qual você não paga. Você não paga para ter acesso a esta coisa. O conceito é simples. Gratuito é aquilo ou tudo aquilo pelo qual você não paga para ter acesso. Vamos aprofundar. Vamos para a parte número 2. Você precisa entender que uma coisa gratuita é diferente de uma coisa pública. São dois conceitos distintos, que de vez em quando se cruzam, se tangenciam, às vezes até se sobrepõem, mas não são sinônimos. Uma coisa gratuita é uma coisa, como diz o filósofo, e outra coisa é outra coisa, e a coisa pública é outra coisa. Como assim, Hammurabi? Por partes. Primeiro, você precisa entender e aceitar que gratuito é diferente de público. Gratuito, como eu já disse, é aquilo que não se paga para ter acesso. E uma coisa pública? Uma coisa pública é aquela coisa que é acessível a todos. Entendeu? É bem provável que talvez alguns de vocês que estejam vendo essa aula ainda não. Por isso, eu vou dar alguns exemplos e eles vão te ajudar. Por exemplo, quando você pensa na praia, a praia como opção de lazer. A praia é uma opção de lazer pública, isto é, uma opção de lazer que é acessível a todos? Certamente que você respondeu que sim. Em regra geral, sim. Você não respondeu depende. Você respondeu sim porque é a regra geral. A praia é uma opção de lazer pública, embora existam algumas praias que são restritas. Em regra, as praias são opção de lazer públicas. Por quê? Porque são acessíveis a todos. Perfeito? As pracinhas, onde as crianças brincam, são opções de lazer públicas? Em regra, sim. Porque você não paga para brincar com as crianças na pracinha. Então elas são acessíveis a todos e são gratuitas. Você não paga para acessar a pracinha. Além de ser aberta a todos, além de ser pública, a pracinha é gratuita. A praia, além de ser pública, ela é gratuita. Em regra, você não paga para entrar na praia. Então, a praia e a pracinha
são opções de lazer públicas e gratuitas. Agora vamos pensar aqui, por exemplo, no cinema. O cinema. Essa arte que você gosta tanto. É uma opção de lazer pública? Sim. Ela é acessível a todos, tirando os critérios de restrição de idade por conta da natureza da obra. Se eu não levar isso em consideração, é uma opção de lazer pública. É acessível a todos que estejam, digamos, naquela faixa etária. É pública. Mas, Hammurabi, eu pago para entrar no cinema. Perfeito, você paga. Mas todo mundo que paga não pode acessar? Então ele é aberto, o cinema, ele é aberto a todos que possam pagar. É uma opção pública, porque está aberto a todos, mas não é gratuita. Começa a perceber a diferença? O cinema é público, ele é aberto para todos, mas ele não é gratuito. Da mesma forma, o teatro. O teatro é uma opção de lazer pública, ele está aberto para todos. Ele não fecha as portas para as pessoas por motivo de raça, de cor, de sexo, de etnia. Não, ele está aberto para todos. Mas é gratuito? Não. Então você começa a perceber que uma coisa pública nem sempre é uma coisa gratuita. Ah, mas então, se uma coisa pública nem sempre é gratuita, porque ela pode ser de graça, como por exemplo a praça, ou como, por exemplo, a praia, e ela pode ser paga, como, por exemplo, o cinema, o teatro, ou o show daquela banda maravilhosa que você gosta, ou daquele cantor internacional que está em turnê pelo Brasil. Esse show não é necessariamente gratuito, mas é público, ele é aberto a todos que tiverem dinheiro para pagar e assistir ao show. Então comece a distinguir que uma coisa gratuita simplesmente é uma coisa que não se paga, e uma coisa pública é uma coisa que é acessível a todos. Existem coisas que são públicas e gratuitas. Existem coisas que são públicas e são pagas, como o cinema, o teatro ou o show. São coisas públicas, mas você paga para ter acesso. Afinal, você muitas vezes para ir trabalhar faz uso do sistema de transporte público. Sistema de transporte público. O sistema de transporte é público. Você viaja de graça? Não. Você paga para viajar. Então, a despeito do sistema de transporte ser público, você paga para fazer uso dele. Então, praia, praça, são públicas e gratuitas. O teatro, o cinema, o show, o sistema de transporte, são públicos? São. São gratuitos? Não. Em tempos de pandemia, todo mundo saiu fazendo teste rápido do Covid. Lembra? As pessoas saíram fazendo o teste rápido. E em tempos de pandemia, nos drive-thru que tivemos por aí fazendo testes, alguém pagou para fazer esses testes que foram patrocinados pelo governo? Não. Os testes foram gratuitos. Os testes do Covid-19 foram gratuitos. Não obstante, eram testes públicos para todos? Não. Eles eram gratuitos, mas não eram públicos. Eles não eram para todos, eles eram só para quem tinha sintomas. Ou esqueceu desse detalhe? Não eram para todos. Ah, vou ali fazer um teste de Covid, como quem vai dar uma volta na praça. Não. Eles eram só para quem tinha sintoma. Então daí a importância de você distinguir bem que gratuito é uma coisa e público é outra. Gratuito é tudo que não se paga, efetivamente não se paga. E público é aquilo que é acessível a todos. E que eu posso ter uma coisa gratuita e não pública, e posso ter uma coisa que é pública e não é gratuita. Distinguimos? Parte número 3 da nossa aula. O que quer dizer a palavra ensino? Por definição, ensino nada mais é do que um substantivo masculino, derivado do verbo ensinar, conjugado na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Eu ensino. Mas, saindo dessa questão vernacular ou gramatical, ensino é a ação de ensinar. Ensino é a ação de transmitir ou transferir conhecimento. Isso é ensino. Pegamos bem? Já sabemos o que é uma coisa gratuita,
Já sabemos o que é uma coisa pública, já sabemos a diferença entre o público e o gratuito, e já sabemos o que quer dizer a palavra ensino. Bem, na nossa quarta parte, falamos da diferença entre ensino, a ação de ensinar, e instituição de ensino, porque o ensino é uma coisa, é a ação de ensinar, e instituição de ensino. A instituição de ensino é o locus, é o local aonde a ação de ensinar, a prática de ensinar, será ministrada. Então, instituição de ensino é o locus, e o ensino é a ação, é a prática de ensinar, de transmitir conhecimento. Para você entender um pouco mais do que eu estou falando, vamos a alguns exemplos de natureza clássica. Então, frisando, o que estamos fazendo nesse quarto bloco? Estabelecendo uma distinção entre instituição de ensino e ensino. Classicamente, você, professor, foi ensinado que as instituições de ensino dividiam-se em duas categorias: as instituições públicas e as instituições privadas de ensino, perfeito? Essa era a doutrina clássica até 2019. Por quê? Porque em 2019 tivemos uma mudança nas categorias. Então, relembrando, as instituições de ensino dividem-se em instituições públicas, e as instituições públicas podem ser instituições públicas de educação básica ou de educação superior. Dividem-se em instituições privadas de ensino, que podem também ser de educação básica e educação superior. E agora a alteração. A alteração que foi, na verdade, feita no ano de 2019. As instituições comunitárias. As instituições de ensino também podem se dividir agora em comunitárias, e as comunitárias podem ser de educação básica e educação superior. Antes de 2019, tínhamos apenas duas categorias, as públicas e privadas, e as comunitárias, confessionais, filantrópicas e particulares faziam parte das instituições privadas. Repetindo, antes de 2019, as instituições de ensino dividiam-se em instituições públicas e privadas, e as particulares, comunitárias, confessionais e filantrópicas eram incluídas dentro das instituições privadas. Em 2019, isso muda de forma e as instituições comunitárias são retiradas de dentro das instituições privadas e ganham vida própria. Então, quando eu falo de instituição de ensino, eu estou falando de uma instituição que pode ser pública, pode ser privada ou pode ser comunitária. E isso é diferente de falar de ensino. Ensino é a ação de ensinar. Dentro das instituições públicas, privadas e comunitárias, é ministrado o ensino, a ação de ensinar, a ação de transferir conhecimento. Na nossa parte número 5 dessa aula, nós estabelecemos um conceito, um plus no conceito de ensino. Vamos pegar o conceito de ensino, a ação de ensinar, e acrescentar a ela a palavra público. O que é o ensino público?